Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mentalcast. E antes da gente começar, eu quero passar um breve recado. A gente começou com uma frequência de episódio de 15 dias, a gente mudou para mensal. E por que a gente está mudando um pouco a frequência? Porque a gente entende que a gente está produzindo um conteúdo muito bacana e a gente quer ter mais tempo para produzir conteúdos além desse áudio e vídeo. Então, lá no Instagram, principalmente para você que não teve tempo de assistir o episódio todo, ou esse episódio agora, ou outro qualquer episódio que você já viu da gente, lá no Instagram a gente tá com um formato tanto de cortes dos vídeos que a gente tá fazendo aqui, mas também de formato de visual. A gente tem alguns resuminhos que a gente faz do bate-papo que a gente tem por aqui. Então segue a gente lá no Instagram, que é mental_cast. E é um espaço também para você poder discutir com a gente, jogar ideias, temas para os próximos episódios, beleza? Dado esse recado, Camila, a gente vai falar de um tema muito legal hoje. O que a gente vai falar? E só para complementar, sugestões sempre são bem-vindas sobre temas. A gente adora essas sugestões. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é ética e religião dentro da clínica de psicologia. Esse é um tema que é tanto interessante para quem é paciente, porque vem questões a respeito de religião e para saber se o seu terapeuta está conduzindo de uma maneira ética, quanto para quem é psicólogo, porque a gente não tem quase nada disso, tanto dentro da faculdade, quanto fora, quanto em especializações. Então, é um tema que a gente precisa aprender mais a respeito. Com certeza. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, a doutora Camila Torres. Camila, você pode contar um pouco da sua trajetória na área? Posso, claro. Então, oi para todo mundo. Oi, Camila. Oi, Júnior. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, nossa. Então, eu sou a Camila, sou psicóloga, né? Minha formação é em psicologia. Eu segui carreira acadêmica em primeiro lugar, então eu quis fazer um mestrado, quis fazer um doutorado. Hoje eu sou pesquisadora de pós-doutorado, sempre estudando psicologia da religião, que é o meu tema de maior interesse. Eu acho que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu até depois posso contar um pouquinho como é que foram as pesquisas que eu fui desenvolvendo. Além disso, sou psicóloga clínica também, sou docente em psicologia, então estou trabalhando aí com umas questões, tanto teóricas quanto práticas, né, da psicologia, e meu interesse primordial sempre foi psicologia da religião. Muito voltada para essa percepção mesmo, tanto de vivências quanto de experiências que a gente vai ouvindo na nossa carreira, daquilo que os pacientes nos trazem, né, das nossas percepções mesmo. E vocês falaram, né, da falta de repertório que a gente acaba tendo nas nossas graduações para discutir esse assunto. Então, movida por tudo isso, foi esse o meu tema aí de pesquisa. Continua sendo, né, ainda estou estudando tudo isso. E é tão, talvez é tão não abordado que surgem até dúvidas que eu julgo talvez sejam iniciais, básicas, do tipo, o paciente me abordou, me perguntou sobre minha religião, posso falar? Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, quando se fala de psicologia dentro do contexto, na verdade, da religião dentro do contexto clínico. Talvez a indagação que talvez eu mais ouço. Eu sempre vou pensar assim, né? É muito difícil quando a gente fala de psicologia da religião especificamente. Acho que não só, mas falando do meu recorte aqui, né? É muito difícil que a gente diga que uma coisa pode ou não pode, assim, como uma regra, sabe? Como uma coisa fechada. Sim. É claro que a gente tem um código de ética e esse documento é o nosso documento norteador, é o nosso documento que, pelo menos na minha compreensão, ele diz isso lá também, né? Que mais do que alguma coisa que imponha limites do que a gente deve ou não deve fazer, ele é uma prática, uma proposta de reflexão. Eu acho que é isso que o nosso código de ética traz aos psicólogos, né? Um norte, uma orientação para que a gente reflita e pense numa atuação ética. É assim que eu compreendo. Dito isso, eu acho bastante complicado que a gente diga pode ou não pode. Acho que a maioria das respostas que eu vou dar aqui hoje vai ser assim, depende. Depende do e aí contexto. A gente vai pensar um pouco do porquê depende. Pode ou não pode contar a nossa religião? Eu vou dizer assim, a nossa abordagem, que a abordagem é uma coisa importante da gente pensar também, ela sustenta que a gente dê essa resposta? Então, vou fazer uma analogia com isso, tá? Se alguém pergunta se eu sou casada ou não, eu não tenho aliança aqui, né? Aí, quer dizer, não é uma informação que meu paciente pode deduzir a meu respeito, caso eu tivesse, sei lá, uma aliança aqui. Aí o paciente pergunta se eu sou casada ou não. A rigor,
não tem nenhum problema que eu responda isso. Mas a gente sabe que abordagens funcionam de formas diferentes. Tem abordagens que vão preferir um distanciamento, tem abordagens que vão preferir uma aproximação. Tem casos que eu sei que essa pergunta pode suscitar muita coisa. Tem casos que pode ser que tá tudo bem. Tem casos que pode ser uma curiosidade. Então eu diria assim, a rigor não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento ético que a gente conte a nossa religião. A questão talvez seja o que isso implica depois. Porque isso provavelmente vai ser assim, a pedrinha inicial do dominó para desencadear uma série de outras coisas. Eu sustento isso enquanto terapeuta? Minha abordagem sustenta isso na psicoterapia? Isso vai ser alguma coisa que facilita o meu processo? Isso vai ser uma coisa que distancia do meu processo do terapeuta? Eu acho que é por aí que eu pensaria, sabe? O que essa pergunta conta pra gente? Ela sempre conta alguma coisa. A rigor, eu não tenho problemas em dizer. Até para contar enquanto prática, já contei para alguns pacientes e já não contei para outros pacientes. Não contei, né? No sentido de dizer assim, não vou te falar isso. Não é nesse sentido. Mas já tive as duas experiências. Tanto de perguntas, de casos que a pergunta estava com outra intenção, né? Estava com outra ideia. A gente pode discutir um pouco a respeito disso, quando em situações que foi tudo bem, isso foi inclusive motivo de aproximação. Minha resposta a rigor seria depende. Acho que a gente tem que ler um pouco por tudo isso, mas não temos impedimento nenhum que isso aconteça. Quais contextos que talvez seriam um pouco complexo, assim, essa exposição? Eu entendi que depende também não só da abordagem que você tem ali no setting terapêutico, mas também em que momento aquela pergunta foi feita, em que contexto aquela pergunta foi feita. Talvez assim, para a gente visualizar, teria algum exemplo? Te passa rapidamente assim, na tua mente? Um exemplo de quando isso podia ser prejudicial, por exemplo? Isso. Ok, então, tô pensando aqui... vamos pensar numa situação assim, né? Que eu já tenho trabalhado um pouco com esse paciente e o paciente tá ali, né, desenvolvendo algum tipo de vínculo comigo, eu sei das questões dele, mas ele não sabe da minha religiosidade. E aí, por algum motivo, ele tá me falando de alguma leitura que ele faça de um contexto religioso específico, e que aquilo tá difícil para ele. Então, ele conta do quanto ele já passou por alguma situação, enfim, ruim, com aquelas... Ele tá generalizando um grupo religioso. E o grupo, por acaso, é o mesmo grupo do qual eu faço parte. Então, naquele momento, a relação que ele está estabelecendo com aquele grupo é uma relação de hostilidade. É uma relação de distanciamento, de afastamento. E aí, tô criando aqui um caso, tá? Tô pensando aqui como um exemplo mesmo. E que na vida dele, ele tá lidando com uma forma de afastamento, né? Então, ele tá se afastando dessas pessoas porque ele ainda tá generalizando isso. Se esse paciente me testa perguntando minha religião, por exemplo, naquele momento, pode ser que naquele momento a nossa relação seja um tanto abalada, porque ele vai me colocar como parte desse grupo também. Total sentido. E ele vai ler isso dentro do contexto. Ao mesmo tempo que é possível que alguém tá ouvindo aqui, a gente tá pensando junto, a gente fala assim, bom, mas isso também não pode aproximar, porque pode dizer que na sua relação essa religião tá diferente do que aquilo. Pode, por isso que eu falei, depende, né? Assim, depende do manejo que a gente vai ter com isso. Se você entender que o seu vínculo terapêutico é suficientemente forte para sustentar isso e para que você tenha manejo para lidar com isso depois, talvez seja inclusive um bom momento para você contar, porque com você ele vai poder reviver essa questão e lidar com essa generalização. Vira uma intervenção, mas é possível, né? que eu exatamente, pode ser no sentido interventivo mesmo. Ou não, né? Se você entende que o teu vínculo ainda não está suficientemente construído, e isso é vínculo mesmo, é construção, né? Aos poucos que vai acontecendo, talvez isso seja um motivo de quebra, né? Talvez isso seja exatamente um motivo de cisão. Então, é um pouco nesse sentido, sabe? A depender de como a pergunta é feita, de como essa leitura está sendo colocada, é possível que naquele momento essa informação não seja primordial. Não que ela vai... Eu também não concordo que a gente esconda, assim, né? Que seja uma coisa que, assim, não vou contar, ele não pode saber de jeito nenhum. De maneira alguma, a gente é pessoa e tá tudo bem.
Eu só acho que existem formas da gente fazer uma mesma coisa. Eu acho que esse é o meu ponto, sabe? Total. Formas da gente responder uma mesma pergunta e, principalmente, acolhimento à dúvida que essa pessoa está me trazendo. Porque se ele me pergunta isso, qual é o pressuposto que está por trás disso? Será que o pressuposto é de que a minha religião vai fazer com que ele seja mais compreendido? Ou que ele seja menos compreendido? Então, não sei. Assim, só para dar um exemplo para vocês, uma vez eu já ouvi isso de colegas, inclusive psicólogos. Uma vez o colega psicólogo disse assim: eu não atendo pessoas da religião X. Assim, ele falou assim: é uma limitação minha, é uma questão minha e tal, e assim, não atendo. E aí a gente estava falando um pouco a respeito disso. Entendo que seja um limite que ele coloque, né? Seja um limite que ele apresente, mas ele já está assim, com uma posição, uma predisposição muito negativa, né, em relação a isso. Ele já está fazendo de cara uma generalização diante dessa situação, que é bom até que ele não atenda, porque talvez fosse prejudicial, né, se ele fosse atender esse grupo, essa pessoa. Então, tem muitas coisas, né, por trás, tem muitas coisas envolvidas. Acho que cabe a gente tentar ouvir e refinar um pouco disso. Camila, perfeito. E até pegando o gancho, você até disse que em alguns momentos o paciente pode se sentir acolhido por ser da mesma religião. Nesse caso, colocando uma situação hipotética, você e o paciente são da mesma religião e ele sabe o que pode ser trabalhado na clínica e o que não. O psicólogo precisa saber, o paciente não sabe. Ou pelo menos na maioria das vezes não sabe, né? Então, ainda que a gente seja da mesma religião, ok, mas eu acho que isso funciona muito mais pro terapeuta enquanto uma linguagem possível de ser trabalhada. E pro paciente, assim, pro paciente pode funcionar como um acolhimento. Eu sempre digo assim, né? O paciente pode tudo. Ele pode o que ele quiser, ele pode fazer as associações que ele quiser, ele pode ter as expectativas que ele quiser, ele pode o que ele quiser porque é ele, é o espaço dele, é o contexto dele, é o ambiente dele, e ele tá ali para isso mesmo. Quem diz o que a gente faz é a gente, é no nosso contexto clínico, é na nossa atuação. Então, sim, eu sempre dou esse exemplo, né? Assim, às vezes a gente que é mulher, a gente vai procurar um ginecologista. E aí a gente fala assim: eu tenho preferência por ser atendida por mulher, ou eu tenho preferência por ser atendida por um homem, porque é uma questão íntima, enfim. A gente faz essas coisas, né? Não só mulher, claro, mas enfim, a gente tem essas preferências na nossa vida. Eu posso, enquanto paciente, ter uma preferência por um psicólogo X ou Y, seja mulher, seja homem, seja, como eu falei, casado, seja não casado, tenha filhos, se eu tiver acesso a essas informações, né? Eu posso, se eu tiver acesso à informação da religiosidade dele, me sentir mais acolhida por algum motivo que é do paciente. Sim. O que eu, enquanto terapeuta, não posso é fazer disso uma permissão para tratar de coisas que a psicologia não trata. Então, assim, é extrapolar os limites, sabe? É abrir as margens daquilo que a gente tem enquanto conhecimento teórico. A psicologia é uma caixinha e ela é uma ciência, né? A gente está no campo do científico. A ciência, ela se propõe a responder questões muito específicas. E tudo bem que seja desse jeito. A gente não se propõe a responder mais do que isso. A religião, ela é um campo um tanto maior que a ciência. Que a religião, ela responde mais coisas do que a ciência responde. O que eu não posso fazer é querer extrapolar, né? Esse campo aqui que eu tô chamando de ciência e querer dialogar com outras coisas que não fazem parte disso. Então, se a religião, a mesma religião, for para o paciente algo que facilite o vínculo, tá ótimo. Se a religião for algo que me possibilita, enquanto terapeuta, usar de uma linguagem que me aproxime do paciente, tá ótimo também. Mas o que eu preciso saber é o lugar que eu estou ocupando ali, que ainda é o lugar de psicóloga. Então, seguindo isso, tá tudo certo. Existe até um movimento do próprio paciente tentar buscar um profissional da mesma religião, né? Talvez nesse sentido de entender que ele vai se sentir mais compreendido. Eu acho que a palavra é essa, compreendido, né? E eu acho que é interessante essa distinção, né? Porque do outro lado tem o psicólogo que também vai ter essa compreensão maior, mas saber os limites da atuação dele. E o que ficou assim pra mim é que
O que talvez seria interessante a gente tentar exemplificar, talvez eu tô sendo chato de novo de pedir outro exemplo, mas porque eu tô pensando assim, às vezes quem tá ouvindo nesse momento se perguntou assim, putz, mas assim, qual é essa distinção entre a psicologia e a religião, entende? No papel de intervenção do psicólogo. Ok. Então, tentando explicar um pouco dos campos, né? Quando eu falo que a religião ela é um tanto maior e a ciência ela é um tanto menor, eu acho que isso tem muito a ver com as respostas, as perguntas e as respostas que cada uma das áreas pretende dar. Então, por exemplo, a religião, ela se propõe a responder questões a respeito da vida, da morte, do futuro, do passado, dos propósitos, dos sentidos. Isso a religião tenta responder, né? Da existência ou não de um transcendente, de um sagrado, de Deus. Cada contexto vai chamar de uma forma diferente. A religião se propõe a responder tudo isso. A ciência, não necessariamente, né? A ciência não tem condições metodológicas de responder algumas coisas. Então, quando a gente fala aquela história lá de se Deus existe ou se Deus não existe, a ciência ela não entra nesse ponto, não porque ela não queira, não porque, enfim, é porque não dá. A gente não tem um método para discutir se Deus existe ou não. Dá pra gente fazer um experimento de laboratório para tentar botar Deus lá e dizer, olha, então está provado cientificamente que Deus existe. Isso não existe. Porque não dá. E nesse sentido, a ciência nem se propõe a fazer isso. Então, não é uma coisa que ela queria muito fazer, mas não dá. Não é o campo de atuação, né? É o limite que a gente tem com isso. Dito isso, a gente está dentro da psicologia, enquanto uma área, a gente tem nossas ferramentas, a gente tem nossas técnicas, né? A gente tem uma técnica de trabalho. A gente tem... a gente não está ali livremente trabalhando com a pessoa que está diante da gente. A gente tem todo um corpo teórico que sustenta e que fundamenta aquilo que a gente faz. Existem questões que, sim, elas permeiam as questões psicológicas e elas também podem ter associações religiosas envolvidas nisso. Cabe a mim, enquanto psicólogo, ouvir, compreender isso, especificamente do ponto de vista do meu paciente, que é quem traz essa questão, se isso for relevante para ele, se isso for importante para ele, mas eu preciso entender o meu limite de atuação. Então, acho que dando um exemplo fica mais fácil, né? Digamos que eu atenda um paciente que chega para mim contando que ele lidou com uma situação de morte na família dele. E aí, esse paciente é muito religioso, e aí ele diz para mim assim, Camila, eu quero saber se o meu parente lá que faleceu foi pro céu ou foi pro inferno. Ele me pergunta isso, enquanto dúvida dele, enquanto queixa. Eu, enquanto psicóloga, não tenho condições de dizer para ele se o paciente, né, se o parente dele foi pro céu ou foi pro inferno, porque essa é uma dúvida teológica, essa não é uma dúvida psicológica. Porém, toda dúvida pode ter um pressuposto psicológico. Cabe a mim, enquanto psicóloga, entender o que há de psicológico nessa dúvida e reconhecer o meu limite. Então, será que esse paciente está preocupado? Provavelmente esteja. Será que esse paciente está preocupado com como foi a vida da pessoa para que ele lide com a possível salvação ou condenação dessa pessoa? Será que ele está me dizendo de uma dificuldade de lidar com esse luto? Será que ele está me falando de uma saudade que ele está sentindo? Será que ele está refletindo sobre a própria vida dele e as próprias práticas para que ele então pense nisso? Será que ele está pensando na religiosidade dele, se essa religiosidade combina ou não combina? Tem muita coisa que pode estar por trás dessa pergunta e são dúvidas psicológicas, são dúvidas que nos cabem ali enquanto contexto terapêutico. A gente deve explorar tudo isso. Então, a lógica seria assim, o que há de psicológico nessa pergunta religiosa? Isso é função nossa. A impressão que dá é que o desafio do psicólogo ali, naquele momento que tem a mesma religião do paciente, é porque eu tô pressupondo que ele tem o conhecimento ali do que... Talvez até do que ele tá perguntando, teoricamente falando, né? Por ter ouvido algum líder religioso da religião que ele segue falar disso em algum momento.
Eu acho que pelo que eu tô entendendo, é ele não se colocar no papel daquele momento de uma figura de um líder religioso e passando essa orientação. Seria, no mínimo, assim, pensando em buscar esse aspecto psicológico da pergunta e, no máximo, orientá-lo, buscar a religião para responder essa questão mais... eu não sei nem como designar, assim, mais específica dessas perguntas, né? Exatamente isso. Então, assim, na medida que eu explorei o que há de psicológico nisso, é muito possível que eu fale para essa pessoa assim, o que é que a sua religião diz sobre isso? Você já procurou seu líder religioso? Já conversou com alguém a respeito disso? Para que essa resposta teológica, especificamente, que ele veio me trazendo, né? Que é a história se foi para o céu ou se foi para o inferno, para que essa resposta seja procurada, seja por ele mesmo, seja por uma busca a algum líder, mas para aquilo que faça sentido para ele. Camila, e até desculpa, Fale, pode Camila. falar. Não, é que você disse disso de líder religioso, e eu vejo que muitas pessoas têm cargos importantes dentro da sua religião e são psicólogos. Então, na atuação clínica, como fazer essa separação de não sou o líder religioso ali, por mais que a pessoa esteja me perguntando sobre a minha religião em si. Eu sou o psicólogo. Como que a gente faz essa separação? Entendi. Separando mesmo, né? No sentido de dizer assim, aqui sou psicólogo. Eu digo que o psicólogo é como se fosse uma cadeira que a gente senta, é uma poltrona que a gente decide sentar nela. Naquele momento que eu estou sentado naquela poltrona, eu respondo a esse corpo teórico, que é o corpo teórico da psicologia. Eu não deixo de ser as outras coisas que eu sou na minha vida, mas eu ocupo um lugar. Esse é o lugar... do qual a gente fala naquele momento, né? O lugar que eu estou ocupando naquele momento. Não tem problema nenhum que quando eu saia desse lugar, eu seja pastora, eu seja líder religiosa, eu seja qualquer coisa. Mas enquanto ocupo o lugar de psicólogo, eu já não sou mais... pastora, eu já não sou mais esposa, eu já não sou mais filha, eu sou uma função que eu estou ocupando ali. Então, de novo, fazendo outra analogia, o psicólogo ele não pode, né, ele não deve induzir, que é isso que nosso código de ética está falando, né, induzir a qualquer convicção, e não é só religiosa, é política, filosófica, enfim, tem um monte de induções lá. Bom, nenhuma indução, né, pode ser feita. Mas, por exemplo, digamos que eu fosse nutricionista e também fosse psicóloga. A gente está falando de uma outra ciência. Enquanto psicóloga, eu também não posso ser nutricionista. Enquanto psicóloga, eu sou psicóloga. Então, digamos que o meu paciente chegasse para mim falando de todo um transtorno alimentar, eu posso, enquanto psicóloga, tratar do meu paciente do ponto de vista psicológico. Eu não posso prescrever uma dieta para ele, mesmo que seja uma outra ciência, porque naquele momento eu sou psicóloga. É esse o recorte. Eu posso, de manhã, atender como psicóloga e à tarde atender como nutricionista. Mas no momento que eu ocupo aquela função, eu respondo a um corpo específico, eu respondo a uma classe, eu respondo àquele contexto do qual eu faço parte, seja religioso ou não. Talvez quem está ouvindo agora se pergunte assim, poxa, mas por que sei lá, eu sou um líder religioso e um psicólogo, ou sou um nutricionista e um psicólogo, por que naquele momento eu não posso... integrar, né? Daí eu acho que em cima de uma dúvida dessa vem a questão de quais os prejuízos e os riscos de se fazer isso, né? Entendi. Eu sou da opinião, Júnior, que quando a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada bem. Então, eu acho que a gente pode reconhecer os nossos limites, sabe? A gente não dá conta mesmo. Se a gente está na nossa atuação enquanto psicólogo, assim, isso já é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Ouvir, entender qual a estrutura que está por trás daquele comportamento, fazer a intervenção junto com a pessoa, junto com ela tentar entender quais são as motivações, quais são os pressupostos, o que está frustrando, o que não está, quais são os conflitos que estão sendo colocados ali. É muita coisa lidar com tudo isso. Quando a gente fica assim meio que pulando nos outros galhos, né, a gente abandona um corpo teórico e a gente vai para uma outra lógica. Então, quando eu falo da questão das abordagens, por exemplo,
eu sempre digo assim, né? As abordagens, elas têm uma estrutura de funcionamento. Então, por exemplo, toda abordagem, ela tem uma visão de mundo, ela tem uma visão de homem, ela tem uma visão de psicopatologia, ela tem uma visão de terapêutica. Pelo menos isso, né? Tem algumas outras questões, mas pelo menos essas 4. Uma visão de mundo, uma visão de homem, ou seja, a forma como essa abordagem vê o mundo, como ela compreende o mundo, a forma como essa abordagem entende o homem, o que o homem é, como é que o homem nasce, enfim. O que ele está chamando de doença e como é que ele trata essa doença, como é que ele lida com essa doença, né? Como é que ele cura essa doença. Esses são os pressupostos, esses são os pilares que a gente tem. Aí, digamos, Camila, trabalho com psicanálise, tá? Essa é a minha abordagem teórica enquanto psicóloga clínica. Digamos que eu fale assim, acho que é bom ser psicanalista, mas eu vou pegar umas coisinhas lá da TCC para me ajudar aqui na minha abordagem, na minha atuação clínica. A psicanálise tem uma visão de homem, uma visão de mundo, uma visão de psicopatologia, uma visão de terapêutica. A TCC, ela tem outra visão de homem, outra visão de mundo, outra visão de patologia, outra visão de terapêutica. A psicologia analítica tem outra visão de mundo, outra visão de homem, outra visão de psicopatologia, outra visão de terapêutica. Aí imagina que eu vou e falo assim, eu vou fazer isso pela psicanálise, mas eu vou pegar essa técnica da TCC para aplicar aqui. Como é que a gente combina uma visão de mundo, uma visão de homem, uma visão de terapêutica, uma visão de patologia diárias? Então, assim, o que é doença para uma não é doença para outra. Total. E aí, é essa confusão que a gente faz. Isso na psicologia. Eu estou falando de abordagens dentro do mesmo campo teórico. Imagina se eu saio de campo. Então, assim, eu vou para uma outra leitura de mundo. Eu saio da psicologia e vou para a religião. E na religião, aquilo que a psicologia chama de doença, eu posso chamar de pecado. E aí, lá fora, eu posso chamar de dom. Aquilo que a psicologia talvez chame de transtorno mental. Ou eu posso chamar de saúde. Aquilo que lá fora a religião está chamando de pecado, a psicologia vai dizer que é autonomia. Esses são os conflitos que a gente vai lidando. Se já é confuso a gente misturar as coisas dentro da nossa área, imagina quando a gente transcende essas coisas todas. Então eu sou da opinião de que quando a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada, sabe? E fazer esse recorte já é difícil demais. E eu fico imaginando também o impacto que isso tem, assim, quando você assume mais de um papel na própria relação, né? E quando você tá ali, umas abordagens se pauta mais na relação terapêutica, outras um pouco menos, mas todas têm. Eu acho que isso, e partindo do princípio que a relação terapêutica é uma variável muito importante para o sucesso da terapia, eu acho que a imagem que eu tenho é que essa múltipla função, esses papéis assim diferentes, eu não consigo ver isso não impactando na relação terapêutica, no sentido de o paciente talvez ter restrições agora para explorar certos sentimentos, pensamentos, emoções. Exato. Né? Exatamente isso. Digamos que a gente tem um paciente... Eu falo bastante de protestantismo porque é o meu tema de estudo, né? Assim, eu estudo muito protestantismo. Foi o grupo que eu mais estudei e continuo estudando hoje em dia, e também a minha crença pessoal, né? Eu sou cristã protestante. Digamos que um paciente saiba que eu sou cristã protestante e ele é um pastor e é o meu paciente lá. É muito possível que esse paciente, ele me traga questões religiosas para o atendimento dele, né? Não é certo que, assim, o fato dele ser pastor não me garante que ele vá trazer essas questões religiosas, porém, digamos muito que ele provável. Traga, nesse exemplo aqui que eu estou criando. Então, digamos que esse pastor traga muitas questões religiosas para o contexto terapêutico e ele se sinta numa relação livre para falar dessas coisas também porque sabe da minha crença pessoal. Então, ele, por algum motivo, acha que porque eu sou dessa religião, eu vou compreendê-lo, vou entender, vou saber como é que as coisas estão acontecendo, enfim. Ele está mais tranquilo, ele está com menos defesas e ele traz essas questões para terapia. Aí alguns pontos importantes, né? A primeira coisa é que o fato dele ser pastor
e eu ser da mesma religião que ele, não significa necessariamente que a gente acredita da mesma forma. Porque a gente sabe que existe uma multiplicidade de vertentes, de religiões, de doutrinas, de crenças, e a gente não consegue colocar todos os católicos no mesmo cesto e falar que todos os católicos acreditam do mesmo jeito, assim como todos os protestantes acreditam do mesmo jeito, assim como todos os espíritas acreditam de um mesmo jeito. Às vezes, dentro da mesma igreja, a gente tem pessoas que têm formas diferentes de compreender as suas doutrinas, Deus e tudo isso. Então, esse já é um primeiro ponto. Isso é religiosidade? Da religiosidade. Então, digamos que a visão que uma pessoa tem de Deus é de um Deus muito mais acolhedor, muito mais amoroso. A visão que o outro tem de Deus pode ser de um Deus muito mais punitivo, de um Deus muito mais castigador, sabe? Um Deus mais rígido. É possível que essas diferenças aconteçam. A gente está professando a mesma fé, mas a forma de acreditar que cada um tem, ela pode ser muito particular. Então, isso já não garante que o fato da gente estar falando da mesma religião me assegure que a gente está falando da mesma coisa. Isso já é um ponto importante. Porque tem toda a minha particularidade, tem toda a particularidade dele. Entendi. Ainda assim, então voltando, né? O pastor me traz uma série de conflitos religiosos lá. Ele está falando que isso é importante, tudo bem. É possível que em algum momento da terapia dele, sei lá, aconteça alguma coisa, digamos que ele esperasse que tal pessoa fosse curada por Deus, ele estava orando por isso, ele estava pedindo a Deus por isso, e a pessoa não foi curada, a pessoa veio a falecer. E esse pastor ficou muito... entrou num conflito mesmo, entrou numa crise de fé, entrou num conflito porque Deus não curou, e ele achava que Deus ia curar, e ele, enfim, tá entrando nesse processo todo. O que eu quero dizer é que ele queira reclamar de Deus na terapia, sabe? Que ele queira abrir o coração em relação a isso, que ele queira questionar a fé dele, que ele queira questionar a crença dele. Aí é o ponto. Será que o fato dele saber que eu sou religiosa e que tenho a religião que ele tem, professo a mesma fé que ele professa, vai ser algo que vai permitir que ele faça isso na terapia? Ou vai ser algo que talvez impeça que ele faça isso na terapia? Porque se ele fantasia e diz assim, bom, mas se eu falar disso para Camila, ela tem a mesma fé, será que ela vai pensar que... Ou será que ela vai ficar com raiva de Deus pelo que eu for trazer? Entende que uma informação minha pode atrapalhar o processo do paciente? Sim, total. Esse é o ponto. Então, essas são as lógicas. Talvez isso facilite. Porque talvez ele fale assim, olha, você tá lá dentro, você conhece, sabe como é difícil. Mas isso não deixa de ser uma fantasia do paciente. Agora, também é possível que o fato da gente ter a mesma religiosidade seja um impeditivo. Ou seja, ele diz assim, na terapia eu não posso falar disso, porque como é que eu vou reclamar de Deus? Ela acredita da mesma forma, então ela não vai me entender. Todos são processos que têm mais a ver com o que há de psicológico do que a questão religiosa, sabe? Total. Mas a questão religiosa, ela fica como esse gatilho mesmo, né? Como essa coisa que fica mais explícita, mais exposta. Camila, e até entrando nisso, de que muitas vezes tem mais a ver com o psicológico do que com a religião em si, eu vejo na clínica que às vezes as pessoas, que nem você disse, dentro de uma mesma religião, têm visões muito diferentes. E eu vejo às vezes as pessoas com visões muito punitivas. Então, às vezes acaba entrando no aspecto religioso, que principalmente na TCC a gente fala em crenças, em crenças nucleares, de estou sendo punido, eu sou uma pessoa ruim. E como que a gente pode trabalhar isso com o paciente? Ok. Eu sempre vou pensar assim, é uma queixa para o paciente? Então, o que não pode acontecer é que eu, Camila, terapeuta, de alguma forma julgue que aquilo está sendo prejudicial para o paciente, sem que ele me traga que aquilo está sendo prejudicial. Então, por exemplo, né, eu julgo o comportamento dele como um comportamento de fanatismo. Mas ele não me traz
que isso está sendo um comportamento de fanatismo. Ele não me traz que aquilo está sendo um comportamento prejudicial. Ele está bem, ele está integrado, ele está ajustado, ele está tendo a socialização dele, ele tá. Mas na minha leitura de mundo, eu faço essa interpretação. Isso eu acho que é o prejudicial da história. Então, se esse paciente me traz essa rigidez, se ele me traz essa leitura de mundo confusa, se isso está impedindo com que ele se relacione com as pessoas, se isso está afetando o trabalho dele, se isso está causando culpa e causando tudo isso, a gente vai lidar com isso de forma psicológica. E a gente vai entender por que essa crença está tendo esse papel na vida dele. A gente vai tentar entender por que essa leitura e não outra está acontecendo. A gente vai tentar questionar um pouco isso. E talvez a religião seja um ponto importante de discussão. Mas, de novo, a gente dá o passinho atrás e vai tentar entender estruturalmente do que ele está falando para a gente. Entender se é uma queixa dele. Porque acontece com alguma frequência de que, porque a nossa visão de mundo é um tanto diferente da visão de mundo do paciente, a gente, por algum motivo, julgue ou a gente entenda que aquilo é um problema para o paciente. De novo, só para dar um exemplo. Aí o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu sou muito ansioso. Aí tá, segue, fala... Aí você vira pro paciente e fala assim, mas se você pudesse, você mudaria isso? Você não seria ansioso? Daí ele fala, não mudaria nada, eu gosto de ser desse jeito. Entende que se eu fico com a ideia da ansiedade, eu julgo essa ideia da ansiedade como um problema, talvez eu venha com a proposta de intervenção para ansiedade, sendo que para ele não está sendo, pelo menos não no discurso dele naquele momento, não está sendo um problema. Então, ouvir um pouco disso, sabe, Camila, de como é que isso está funcionando para ele. Se estiver funcionando nesse sentido, de uma culpa, de uma opressão, de uma rigidez, de qualquer coisa do tipo, a gente vai trabalhar psicologicamente com isso. E sim, é possível que a gente questione aspectos da religião. Não a religião em si, né? Não, assim, não dá pra gente generalizar a questão. Mas a gente pode sim lidar com isso, a gente deve, né, lidar com isso. Talvez mais é que eu tô com a ideia assim de religiosidade é a forma como o indivíduo se relaciona com a religião, né? Então, talvez o que é mais poderia ser pautado é um pouco isso, né? Essa religiosidade, se porventura ela de fato é trazida como algo de sofrimento e o terapeuta veja um prejuízo de fato significativo ali na vida do paciente, né? Mas assim, o aspecto da religião como ideia, isso não é abordado, né? Mas assim, essa questão de relação e as estruturas psicológicas que envolvem essa relação, né? Exato. E às vezes um comportamento específico. Então, de novo, nos exemplos. Digamos que a pessoa está me contando que ela está fazendo um jejum prolongado, um jejum religioso, né? E essa pessoa, sei lá, tem diabetes. Ela tem uma questão orgânica que ela pode ser prejudicada por esse jejum prolongado. Se ela me traz isso enquanto uma queixa, enquanto dizendo que ela passou mal, sei lá, ela me traz isso de alguma forma no contexto terapêutico, a gente pode questionar essa prática, esse jejum. Então, assim, eu não estou questionando a religião, não estou questionando a crença como um todo, eu estou questionando uma prática. Falar, olha, vamos pensar a respeito disso. O que isso implica? Qual é a motivação para isso? Qual é a crença que está por trás disso? Então, existe algum tipo de punição? Existe algum tipo de recompensa? Esse questionar a respeito da prática. Essa prática está sendo prejudicial, então a gente pode pensar nessa prática específica. Porque é muito difícil que a gente diga que a religião está sendo prejudicial ou que a religião está sendo benéfica. Total. Em geral, a gente está falando exatamente disso, né? Das relações, dos contextos, do grupo social e de determinadas práticas. Então a gente pode questionar esses pontos, né, específicos com o paciente. Total. Tinha colocar certos símbolos assim dentro do setting terapêutico religiosos, isso qual a, sei lá, não sei como eu tô formulando essa pergunta, na ideia eu quero saber a tua opinião. Por exemplo, nos consultórios, quando a gente vai e tem algum símbolo religioso de decoração, ou mesmo a pessoa usando tipo uma correntinha com um crucifixo, você acha que isso pode impactar na relação terapêutica?
Acho que pode impactar. Mas aí, de novo, né, na história do depende. Então, assim, não temos nenhum impedimento disso, de colocar nada. Eu acho que a questão do nosso consultório, por exemplo, ou do nosso corpo, é ali o limite entre a gente ser quem a gente é e a atuação que a gente está tendo. O que eu, Camila, sempre me proponho a pensar é assim, será que aquilo que eu vou colocar pode criar ruído na comunicação com o meu paciente? Se criar ruído, eu, Camila, opto por não ter. Porque eu acho que a gente... se eu coloco o meu paciente como prioridade, eu quero que ele tenha ali um contexto no qual ele se sinta tranquilo de trazer a questão que for, eu opto por não ter. Eu tento eliminar os ruídos. Mas, de novo, não existe nenhum tipo de impedimento em relação a isso. Até porque quando a gente fala desses símbolos religiosos, pode ser que a gente tenha as coisas mais evidentes, né, mais óbvias. Então, alguma imagem de algum santo, um crucifixo, uma guia, enfim, essas coisas todas. Mas, assim, eu posso ter alguns cristais lá no meu consultório, eu posso ter algumas pedras lá, eu posso ter um cocar, alguma coisa indígena. Isso pode ter uma representação religiosa para mim, ou não, ou para mim pode ser um enfeite lá que está sendo colocado. Sim. Ou de repente o paciente pode julgar isso como alguma questão religiosa, né? Então, sei lá, ele entrou no meu consultório e tem uns incensos, tem um cheiro lá do incenso queimando, e ele já julga isso de uma forma que tem a ver com a história dele. Então, assim, a gente não tem controle absoluto do que o paciente vai interpretar daquilo que a gente está colocando. Mas, se a gente consegue eliminar esses ruídos mais evidentes, assim, mais óbvios, eu particularmente acho que é alguma coisa favorável. Então, não temos nenhum impedimento. Se você quiser colocar, você fica à vontade, desde que você banque isso na tua abordagem, se você banque isso no teu discurso, né? Mas eu sempre penso nisso. Se a gente está pensando no bem-estar do paciente, se isso for criar ruído, talvez seja legal a gente repensar, né? Até porque é desafiador, pensando assim, um psicólogo que tenha uma atuação assim bem participativa num contexto religioso, né? Eu falo assim que talvez, eu imagino que deve ser desafiador, porque essa pessoa vai ter essa participação, então eventualmente nas redes sociais dela vai ter algum indicativo disso, né? E hoje em dia, putz, já tive vários pacientes que falam assim, eu antes de vir aqui, passei por todas as redes possíveis, né? Com certeza. Antes de vir em você. Então, de certa forma, tem esse aspecto de que o paciente também chega sabendo um pouco da gente, talvez assim, por essa dinâmica hoje em dia que a sociedade tem, não digo que todo mundo, das redes sociais, né? Então, é que nem você falou, tem os ruídos que a gente pode tentar minimizar, mas a interpretação do paciente é difícil. Muitas vezes o que é um objeto decorativo ele pode interpretar de uma outra forma. Ele pode ter acesso a informações da gente de outras formas. Então, realmente é desafiador, né? É um desafio. Por isso que eu sempre digo essa história, assim, se a pessoa disser que banca isso, banca pessoalmente e banca do ponto de vista da abordagem, mesmo do ponto de vista teórico, total. Assim, é uma questão dele, né? Ele vai lidar com isso, enfim, ele vai lidar com essa situação. De novo, na história dos exemplos, eu posso colocar uma foto da minha família no meu consultório, um porta-retrato lá que tem eu e a minha família. Existe um impedimento para isso? Não existe. A gente não tem nada que nos proíba de colocar uma foto da nossa família no nosso consultório. Agora, há abordagens que vão lidar com isso de formas diferentes, né? Do quanto o terapeuta pode se expor, não pode se expor, deve, na verdade, se expor ou não deve se expor, mas assim, eu banco que o meu paciente comece a fazer, de repente, perguntas sobre a minha família que está ali na foto, né? Comece a me perguntar quem é aquela pessoa, o que ela é, quantos filhos eu tenho, quantos anos de casada eu tenho. Sabe assim, que comece a me perguntar questões que talvez sejam questões particulares da minha vida, que eu não sei se eu quero expor, se eu não quero expor e tal. É um pouco nesse sentido, assim, dá para sustentar isso, dá para lidar com isso
dentro do seu manejo terapêutico? Entendi. Se dá, tá tudo bem. A questão que eu acho que é importante da gente pensar é que, assim, às vezes existe uma agenda oculta por trás dessas questões todas. Então, às vezes, se o terapeuta não tiver clareza do que ele está fazendo, é como se ele deixasse aquilo ali, assim, quase que intencionalmente, para que o paciente lide de alguma forma diferente. Aqui eu tô falando de quando a gente mistura mesmo, né? Uma coisa com a outra. Então, eu deixo uma música X lá tocando, porque eu acho que aquilo vai fazer bem pro paciente, eu acho que ele vai sentir uma paz em ouvir aquela música. Em geral, essas coisas, e isso acontece com alguma frequência, a gente ouve de vez em quando uns casos desse tipo. Mas, em geral, essas coisas acontecem porque mistura-se, né? Uma coisa com a outra, assim. Mistura-se uma compreensão científica com uma compreensão religiosa. E aí o problema começa a acontecer, né? Porque daí a gente não tá fazendo nem ciência, a gente nem tá fazendo religião, a gente já tá misturando uma coisa com a outra. Total. O problema, eu acho que são as intencionalidades. Sim. Total. Isso que você falou de criar ruído, isso acontece mesmo. Que a gente percebe que muitas vezes a pessoa já tem o próprio auto-julgamento. Então ela chega no seu consultório e vê ali uma imagem de um santo. Muitas vezes ela tá com dúvida da religiosidade dela. E ela pode não se sentir confortável de abrir e não pode não se sentir confortável de pedir a ajuda que ela precisa. Então eu acho isso bem interessante mesmo de pontuar, que isso cria mesmo ruído. E ele pode interpretar... A gente, de novo, né? A gente não tem controle da interpretação que o paciente vai fazer. Sim. Ele pode interpretar aquilo como se eu fosse a pessoa mais religiosa do mundo, ou eu posso ter ganhado aquilo de presente de um amigo e eu coloquei ali, para mim nem faz tanto sentido assim, mas ele julga que, enfim, que por eu ser daquela religião eu não lido bem com outra coisa. A mesma coisa de eu colocar um símbolo de um time no meu consultório, né? Então, digamos que eu seja, sei lá, palmeirense e coloco uma coisa lá do Palmeiras no meu consultório. Eu já não iria. Isso vai... Pois é. Isso provavelmente cria um ruído, eu vou dizer assim, um ruído desnecessário para a comunicação com o meu paciente. Agora, se eu, Camila, entendo que é fundamental que eu tenha o Palmeiras no meu consultório, assim, eu não vou conseguir ser psicóloga se eu não tiver o símbolo do Palmeiras. Eu nem sou palmeirense, tá? Eu tô fazendo essa defesa toda aqui. Assim, é muito meu, sabe? Eu vivo para isso, eu preciso ter... Não existe impedimento para isso, né? Não tem problema nenhum que a gente coloque isso. Mas... se a gente tá demais, se tá aparecendo muito o que é nosso no nosso consultório, talvez seja difícil que o paciente demonstre quem é ele. Sim. Se tem muito da gente aparecendo ali, seja nas informações, tanto as informações que eu fale, né, a forma como eu tô ali, ou as informações que eu apresento, né, no contexto, se tem muito de mim, isso pode criar algum impedimento para que o paciente, seja ele, né, para que ele apresente quem ele é. É nisso que eu penso. Sim. Sei que sou muito enviesada também pela minha abordagem, pela forma como eu comunico tudo isso, como eu compreendo tudo isso. Eu reconheço esse limite meu, nessa leitura minha. Mas, enfim. Mas é o que você falou, assim, vai muito... de o que você vai bancar e também da abordagem que você tem ali naquele momento, né? É uma integração de muitos fatores. E da intencionalidade também. Porque quando você falou isso, a gente ouve mesmo pacientes falando: eu fui em X lugar e tava tocando música gospel na recepção, não quis mais voltar. Ou a pessoa fica assustada com incenso porque ela remete a alguma outra coisa. Então, é muito da intencionalidade e lembrar que aquilo pode ser meu e pode me fazer bem, mas não vai fazer bem para o meu paciente. Por mais que minha intenção seja melhor, eu preciso saber dele, do que faz bem para ele. Não impor as minhas questões. E tem uma coisa que a Camila falou que também é importante, é que não tem como você controlar todas as variáveis. Porque, vê um exemplo, o paciente chega por alguma indicação, aí ele chega, como às vezes já aconteceu, o paciente ele se espanta por... Fala, mas eu pensei que você era um cara mais velho.
Entende? E então, ou outras coisas que talvez você tenha e você, putz, isso daqui é tudo neutro, mas talvez aquilo para, de novo, é o que você falou, eu achei muito interessante. É impossível você controlar totalmente a interpretação do paciente que vai vir. Então, acho que tem aquela questão também do paciente. É o jargão que a gente fala assim, deu santo bater, assim, na primeira sessão, do paciente conseguir se identificar com o terapeuta. Acho que tem uns elementos que nem ali, desses. Agora, é uma escolha. Você, como terapeuta, você vai colocar algumas coisas que vão deixar mais customizado o teu set terapêutico, você tem que bancar. Exato. Exatamente. E para tudo, eu acho que esse é o limite entre a nossa autenticidade e aquilo que a gente está fazendo, tal do lugar que a gente está fazendo. Total. Não acho que é bacana que digamos que eu quisesse raspar minha cabeça. Não acho bacana que eu deixe de raspar minha cabeça porque minha atuação vai, assim, né, deixe de fazer uma coisa em prol de outra coisa. Sim. Mas eu preciso saber que o meu corpo também comunica algumas coisas. Total. Então, o fato de eu ter uma tatuagem, o fato de eu colocar o meu brinco, o fato de eu colocar minha roupa, o fato de eu raspar minha cabeça, o que eu tô comunicando com isso? Esse é o ponto. Então, não acho que a gente deva, acho que também é um mito a suposta neutralidade, mas é que, pelo menos na minha leitura, eu acho que a neutralidade é algo que a gente pode buscar enquanto ideal, sabendo que é um mito, sabendo que a gente não vai alcançá-la. Mas a questão é essa, o quanto eu busco a suposta neutralidade, eu tento me apresentar ali de um jeito que o paciente seja esse protagonista e não eu, ou numa lógica que eu me apresento inteira, né? Tudo de mim está muito intenso ali. É isso que eu tô chamando de ruído, que é esse possível impedimento mesmo da comunicação que se apresenta. De fato, eu não tenho como controlar tudo. De repente, o fato de eu usar o batom que eu tô usando pode ser alguma coisa que pro meu paciente já é algum ponto. É dele, eu não tenho controle disso, isso não vai funcionar. Mas se tem algumas outras coisas que seja um ruído mais óbvio, vou dizer assim, que eu sei que pode criar alguma questão, eu, Camila, opto por não colocar. Mas é muito meu. Assim, eu acho que a gente pode ponderar isso, a gente pode avaliar isso. De repente tem gente que fala, não, nada a ver, e vamos embora, e tudo bem. Acaba sendo uma escolha. Eu gostei da frase que você colocou. O terapeuta, ele tem que ter consciência que a escolha que ele fez e bancar essa escolha. E ver se tem conexão também com a proposta terapêutica que ele tem, né? Eu achei muito legal isso. Eu acho que nem vocês falaram, a problemática talvez mora na intenção, né? De você talvez puxar esses adereços, assim, para implementar uma visão de mundo, de homem, coisa do tipo. Exatamente isso. Que é o que às vezes acontece. Então, acho que esse é o ponto. Qual é a intenção daquilo, né? Daquele comportamento que está sendo colocado ali? Se a intencionalidade ela vai para um lado que não é o lado do que a gente está trabalhando ali, por que isso está precisando aparecer dessa forma? Aí eu vou sempre relembrar o tripé que a gente fala, pelo menos na psicanálise, né? A gente precisa estudar, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa fazer supervisão. Porque às vezes são questões muito minhas que estão sendo apresentadas ali e que estão impedindo, que estão atrapalhando, que estão impedindo que eu consiga fazer o meu trabalho da forma como eu preciso fazer, porque tá precisando surgir, né? Tá precisando aparecer. Coisas minhas estão precisando surgir ali. E não é exatamente o contexto, né? Para que as minhas coisas aconteçam. As minhas coisas podem acontecer na minha terapia. Na terapia do meu paciente, são as dele que surgem. Total. Tem mais alguma pergunta que a gente tinha colocado no... Não, todas foram respondidas de maneira muito clara. E você gostaria de complementar alguma coisa, Camila? Eu acho que esse ponto que a gente estava falando agora, né, de que assim, olhar para aquilo que nós somos e para nossa autonomia, respeitar aquilo que é nosso, isso é muito importante.
Então a gente tem que respeitar as nossas crenças, os nossos valores, a nossa visão de mundo, as nossas leituras. Isso tudo é nosso. Isso nos faz ser psicólogos, né? Eu não deixo de ser isso quando eu sou psicóloga. Mas ao mesmo tempo, a nossa função, a nossa leitura de mundo, a nossa atuação enquanto psicólogos é uma atuação de cuidado. É uma atuação de cuidado desse outro. Uhum. Eu acho que lidar com esses limites de cuidar e preservar aquilo que é meu, né? Guardar aquilo que é meu, com respeito, mas também saber que na minha atuação eu estou cumprindo a função, eu estou exercendo um lugar, e particularmente eu acho que quanto mais éticos nós somos na nossa profissão e na nossa carreira, mais a gente honra aquilo que a gente é, os nossos próprios valores, inclusive, né? Então, quanto mais ética eu sou, quanto melhor profissional eu posso ser, eu entendo que isso honra a minha história, isso honra os meus valores, isso honra, inclusive, a minha crença religiosa, se eu tiver alguma, no meu caso particular, né? Eu acredito que sendo bons profissionais, a gente honra tudo isso que nós somos. Então, nesse sentido, conhecer o que a nossa profissão faz, entender nossas formas de atuação, entender que quando a gente fala das instâncias lá, né, e a gente fala de corpo, mente e espírito, e aí espírito é uma possibilidade, né, já que a gente está falando dos pacientes religiosos, para os pacientes sim. Entender que o que a psicologia fala, a gente não está negando ou afirmando nada. A gente está dizendo que se isso é importante para o paciente, vai ser importante para a gente também enquanto terapeuta. Então, respeitar esses limites, lidar com tudo isso, valorizar o que é importante para a gente, valorizar o que é importante para o paciente, estabelecer os limites, mas colocar a possibilidade de diálogo entre as coisas, sem misturá-las, mas dialogar entre essas coisas, eu acho que esses são pontos importantes. E buscar mesmo que a gente seja o melhor profissional que a gente possa ser, com toda a atuação ética, com todo o cuidado. Isso também é uma forma de cuidado, tanto com o nosso paciente quanto com a gente mesmo. Então era só para reforçar esse ponto. Total. Bom, foi muito bom te ouvir falar, Camila. Quero agradecer novamente a tua presença, trazendo esse tópico aqui que é muito importante e não tão discutido na nossa formação. Às vezes os pacientes também não têm uma ideia do que esperar do psicólogo. Eu acho que foi um bate-papo assim, também muito rico para quem não é da psicologia e procura terapia ou está fazendo terapia. Então, fica aí, meu muito obrigado pela sua participação e por essa contribuição que você fez pra gente aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi muito bom, você contribuiu muito. Você responde de uma maneira muito clara e objetiva. Adorei os exemplos. Coisas que são muitas vezes cinzentas quando a gente pergunta em faculdade, algo assim. Então, muito obrigada mesmo, foi uma grande contribuição. Eu que agradeço, obrigada. E estou por aqui, estou à disposição. Acho que esses temas são temas caros, é um tema muito caro para mim, então sempre que eu tenho a oportunidade de falar disso, e eu fico muito feliz e muito obrigada pelo convite, que foi um papo muito legal. Bom, é isso, pessoal. Então a gente se vê num outro episódio discutindo sobre mais temas da psicologia em geral.